Hello everyone, Teacher Ricardo Soares, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Simple Present, que é o quê? É o presente simples, né? O que seria esse presente simples? Bom, presente simples é uma ação que está acontecendo no presente, como o próprio nome já diz, né? Então aqui vou passar para vocês aqui um exemplo e a gente vai entender um pouquinho mais o que é esse presente simples. Dê uma olhada aqui, ó. I play soccer every Saturday. Então eu jogo futebol todo o sábado, certo? Então é uma ação que está acontecendo no presente. Eu jogo futebol todo o sábado. Só que tem o seguinte, nós vimos que nós temos o verbo to be, mas aqui a gente vai usar outro verbo. Que verbo seria esse? O verbo play. Jogar, tocar, brincar, tudo isso aí significa play, ok? Então, I play soccer every Saturday. Só que a gente tem o quê? Nós temos a forma afirmativa, interrogativa e negativa do simple present, que é o presente simples. Então nós temos aqui nós temos a forma afirmativa. Só que nós podemos usar também a forma negativa e interrogativa. Só que tem um detalhe. Para a gente usar a forma interrogativa e negativa, nós precisamos usar o quê? Um famoso auxiliar. Esse auxiliar ele não tem tradução, mas ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você entenda que nós estamos falando do presente. Então, e está na forma interrogativa ou negativa. Então, eu vou apresentar para vocês aqui os dois auxiliares, né? Os auxiliares nós temos o do e o does. Lembrando que o do aqui é muito simples. Como é que eu vou saber como é que eu vou usar o auxiliar? Qual é o auxiliar que eu vou usar? É bem simples. Eu começo sempre pelo does. O does a gente usa na terceira pessoa do singular. Quais são os pronomes que a gente usa na terceira pessoa do singular? He, she, it. Eu costumo dizer o seguinte, se você usa he, she, it com does, as outras pessoas você usa do. Muito mais fácil do que você fazer o contrário. Então quais são as outras pessoas que eu vou usar o do? I, you, we e they. Ok? Então lembra sempre, he, she, it, does. As outras pessoas eu uso o do. Então vamos agora aqui para esse exemplo aqui. I play soccer every Saturday. Ok? Se eu quero colocar essa forma aqui, afirmativa, eu quero passar para a forma interrogativa ou negativa, certo? Eu vou começar primeiro para a forma interrogativa. Então o que é que vai acontecer? Eu vou precisar estar usando o auxiliar, porque esses dois auxiliares aqui só vai aparecer na forma interrogativa e negativa. Você vê que eu não tenho auxiliar nenhum aqui na forma afirmativa. Então como é que eu vou fazer essa frase? I play soccer every Saturday. Lembrando o seguinte, se eu vou fazer a forma interrogativa, eu não vou perguntar para mim mesmo. Eu tenho que perguntar para uma outra pessoa. É isso que acontece com o why. Então, se eu vou fazer a forma interrogativa, olha como vai ficar. Do you play soccer every Saturday? O que é que aconteceu aqui? Eu usei o do, só que como eu estou fazendo uma pergunta para uma outra pessoa, eu não vou me auto-perguntar se eu jogo, né? Eu vou perguntar a outra pessoa. Do you play soccer every Saturday? Então, por isso que eu vou usar o you. E eu estou usando o auxiliar do, ok? Lembrando, ó, you, o auxiliar é o do. Do you play soccer every Saturday? Só que agora eu quero colocar ele na forma negativa. Na forma negativa, a gente tem o quê? De colocar o not. Então a gente pode usar como? Só um detalhe. O do vai ser o quê? Do mais o not. Que eu posso juntar e formar don't. Que é a forma mais usada, o don't. E o does. Does mais not, que vai formar doesn't. Então eu vou lembrar sempre, vamos colocar na forma contracta, né? Que é a junção do mais o not ou does mais o not. Então nós temos aqui, lembrando que nós não vamos usar a negativa com essa frase na interrogativa, vamos usar na afirmativa. Então vai ficar como? I
don't play soccer every Saturday. Ops, não coloca aqui. Every Saturday. Então, I don't play soccer every Saturday. Lembrando que eu estou usando sempre aqui mais a forma contracta, ok? Então, nós temos aqui as três formas. Primeiro, a afirmativa, I play soccer every Saturday. A forma interrogativa, do you play soccer every Saturday? E a forma negativa, I don't play soccer every Saturday, ok? Lembrando uma coisa, nós já temos um vídeo aqui no nosso canal falando sobre a forma contracta. Dá uma olhada lá como é que a gente pode estar usando a forma contracta. Bom, e aí o que é que nós podemos fazer? Aqui nós temos o uso do auxiliar. Então usamos o nosso auxiliar do ou das. Vou colocar aqui uma frase usando o does. Paula works in a big company. Ok? Paula works in a big company. Como é que eu vou usar aqui? Aqui está na forma afirmativa. Como é que eu vou usar agora na forma interrogativa? Ok? Na forma interrogativa, você vê, só um detalhe, que você vê que o work, ele tem a flexão works. Ok? Works. Então, você tem que lembrar o seguinte, quando eu for usar a forma interrogativa, o verbo que nós temos aqui flexionado, ele vai desaparecer, ele vai voltar para o infinitivo. Como é que vai ficar essa frase aqui? Paula works in a big company. Vamos colocar na forma interrogativa. Se é Paula, é she, né? Então, ó, lembrando she, nós vamos usar o does. Does Paula, o verbo volta para o infinitivo. Work in a big company. Does Paulo work in a big company? Porque quando eu uso auxiliar, o verbo tem que estar no infinitivo. Aqui na forma afirmativa não, você tem que flexionar porque está na terceira pessoa do singular. E a negativa, como é que vai ficar? Eu vou usar o doesn't. Paula doesn't work. Então o verbo continua no infinitivo porque eu usei o auxiliar. In a big company. Negativa, doesn't. Então nós temos aqui as três formas. Afirmativa, Paulo works in a big company. Interrogativa, does Paulo work in a big company? E a negativa, Paula doesn't work in a big company. Ok? Gostou desse vídeo? Dá uma curtida, compartilha com seus amigos que a gente vai gostar bastante.